Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento de sistemas embarcados, sobre as melhores formas de se começar esse projeto, de que ferramentas a gente pode utilizar para trabalhar em grupo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre todo o processo envolvido na concepção de um sistema. Então, vamos lá? Em primeiro lugar, é importante a gente ter uma metodologia, né, para o desenvolvimento. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de conclusão de curso, geralmente você pede um capítulo de materiais e métodos em que vocês vão explicar os materiais que vocês vão utilizar e qual que é a metodologia que vai ser empregada, né? Então, isso aí é importante quando eu estou desenvolvendo um projeto novo. E geralmente grandes empresas fazem um treinamento de metodologia de desenvolvimento da empresa, né? Então, provavelmente vocês, ao começarem a trabalhar numa empresa, vão passar por um treinamento de metodologia. Se vocês começarem a trabalhar isoladamente em algum projeto ou na empresa que vocês vão começar, como uma startup, vocês também vão ter que criar a metodologia de vocês ou basear no que existe hoje já de conhecimento no mercado, né? Então, ter essa metodologia, que são basicamente os passos que vocês vão ter que desenvolver para atingir um objetivo, né, vai permitir, por exemplo, que vocês tenham anotações dessas etapas. Vocês têm o objetivo final, né, que são os objetivos do projeto, e vocês vão ter a documentação de que foi cumprido ou não algum dos requisitos que vocês impuseram na metodologia, né? Então, além disso, a metodologia facilita a comunicação entre os membros da equipe do projeto, né, e permite, com certeza, o uso de ferramentas do tipo CAD, né, que vão ajudar a tornar o processo de desenvolvimento muito mais eficiente, né? A primeira sugestão que eu faço para quem vai começar a desenvolver, isso vale para qualquer tipo de desenvolvimento, né? Eu estou focando no desenvolvimento de sistemas embarcados, e geralmente sistemas embarcados, como eu vou mostrar para vocês no futuro, a linguagem mais utilizada é C, né? Mais de 90% dos projetos de software embarcado envolvem C e C++. Então, uma coisa que eu acho importante indicar na questão de metodologia é um padrão de codificação. Então, existem vários padrões de codificação. Por exemplo, eu tenho o padrão de codificação da NASA, né? Tem o padrão de codificação do Grupo BAR, que eu gosto muito. Ambos os documentos são gratuitos, abertos. Esse documento era cobrado do Grupo BAR, hoje é aberto. Assim como eu tenho o padrão de codificação, por exemplo, do MISRA. Depois eu vou falar um pouco mais sobre ele, né? Então, esses padrões de codificação eles são bem simples, né? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui só para vocês perceberem o que é padrão de codificação. Então, o Grupo BAR indica que a gente não deve confiar nas regras de precedência do C, né? Então, apesar de elas parecerem óbvias, nem sempre elas são óbvias. Então, ele diz o seguinte, que as operações elas devem estar entre parênteses, né? Então, se eu tenho, ele diz aqui, para adicionar clareza, né, à solução, então, eu uso parênteses. Então, eu tenho uma comparação aqui, se isso aqui é maior que zero, entre parênteses. Eu tenho um E para um teste, o outro teste está entre parênteses, né? E se vocês forem ver todo, o teste está entre parênteses também, né? Então, em geral, essas operações aí sempre devem estar entre parênteses para a gente ter certeza do que a gente quer fazer. Então, outra regra que se impõe, e isso se impõe em todos os padrões de codificação, é a indentação, né? Então,
Não preciso explicar para vocês o que é indentação, mas se recomenda um padrão de indentação, seja ele espaços, seja ele tab. Alguns professores e alguns desenvolvedores acham o tab a melhor opção, né? E como vocês podem ver, o padrão do grupo bar é que a cada nível de indentação a gente tem que usar 4 espaços, né? Então, esse é o padrão. Eu gosto muito do 4 espaços porque o 4 espaços é padrão. O tab, dependendo se a gente vai trocando de plataforma, ele não fica nem sempre fica igual o código. Outro padrão de codificação do grupo bar é quando a gente usa casting, né? Então, onde é que eu estou usando casting aqui? Então, eu tenho uma variável do tipo uint16, que está adquirindo o valor do AD de um canal 1, e ela passa por um casting de inteiro aqui, essa variável sample, que é um inteiro sem sinal de 16 bits, é um short, né, sem sinal, ele passa por um casting de inteiro aqui. Então, na maior parte das vezes, esse casting até não seria um grande problema, né? Mas o que ele exige como padrão de codificação? Que todo cast deve estar acompanhado de um comentário. Então, eu tenho um comentário aqui. Por que o comentário é que o inteiro de 32 bits é assumido? Porque nesse caso aqui, se o inteiro fosse de 16 bits, que é o que acontece, por exemplo, no MSP, esse casting aqui poderia gerar um problema. Imaginem que o valor nessa variável que ultrapasse 32.000 e alguma coisa, que é o máximo que cabe num inteiro com sinal, que é esse casting aqui, né? Então, se isso acontecesse, quando eu fizesse esse casting aqui para inteiro, um valor acima de 32.768 ia ter um overflow de sinal e ia ser representado como um valor negativo, né? Então, isso seria, ou até um corte, isso vai depender muito do compilador, né? Mas isso aqui poderia causar um problema. Então, assumindo que o inteiro é 32 bits, então estou uma plataforma de 32 bits, esse casting aqui não é um problema. É por isso que eles recomendam que exista o comentário no casting. Então, eu não gosto muito do padrão da NASA, mas eu coloquei alguns exemplos. Esse é um exemplo de codificação do padrão da NASA, né? Então, o que eles dizem? Que as variáveis devem ter sufixos padrões. Então, o ponteiro deve terminar com um underscore, aqui esqueci como é que fala o nome disso aqui em português, e o PTR, né? O file, quando for um arquivo, né, ele também deve ter o underscore file, né? E quando for um file descriptor, um descritor de arquivo, eu vou ter o underscore file descriptor, né? Então ele recomenda isso como padrão. Mas o mais importante, que eu destaquei aqui, são os nomes das variáveis. Então, o que eles estão indicando aqui? Se eu tenho um int total global e um float total dentro de uma função, esse float total aqui, provavelmente eles chamam, ele vai ser uma variável escondida, né? Porque se eu usar total aqui dentro da função, eu vou estar usando esse total ou esse total, né? Em geral, vai ser o total global. E é por isso que ele diz o seguinte, no código corrigido, a variável interna, que é essa float, foi renomeada para grand total, né? Então, eles recomendam que nunca uma variável global e uma local tenham o mesmo nome, né? Então, a NASA recomenda a capitalização, essa sim eu gosto, né? Então, ela diz que as variáveis devem ser lowercase, né? Elas devem ser minúsculas, separadas por underscores. Aqui está um exemplo. As funções, elas devem ser capitalizadas, ou seja, as primeiras palavras aqui, função, são maiúsculas, sem underscore, né? E ela recomenda que as constantes sejam todas maiúsculas, com a separação por underscore,
né, que eu tenho uma constante definida pelo padrão da NASA, né? Esse padrão, sim, me agrada bastante. Então, a NASA também fala que as estruturas são muito importantes no C e que elas ajudam na organização do código, então elas recomendam o uso de estruturas, né? Então, aqui ela dá um exemplo, aqui eu trabalho com um símbolo, esse símbolo tem um nome, tem um tipo, tem flags e tem um valor, né? Então, o ideal é que eu trabalhe sempre com um tipo dessa estrutura e eu declare o tipo dessa estrutura, né? Então, há uma recomendação pelo uso de estruturas para organizar o código. O símbolo muda. Então, o que vai acontecer? Vai mudar o símbolo aqui, o tipo o símbolo já está declarado com aquele tipo. Ao fazer essa mudança no tipo da estrutura, vocês estão fazendo uma expansão bem fácil e organizada aí do código. Bom, o MISRA já é um padrão não só de codificação, mas sugestões de como organizar o código para sistemas críticos. Então, em geral, sistemas automotivos para aviação, eles têm que ter compliance com esse padrão, né? Eles têm que ser homologados ou têm que ser escritos com base no padrão MISRA, né? Então, essa aqui é a versão de 2004, não sei se tem uma mais nova, né? Então, uma das coisas que a MISRA adota é um padrão de tipos, né? E isso já é adotado até pelo C, né? Esse padrão de tipos aqui, onde vocês têm o uint8_t, isso aqui indica tipo, indica que ele é um unsigned, né, sem sinal, inteiro de 8 bits. Então, ela define esses tipos padrões e também define que as variáveis elas devem indicar o tipo da variável que vocês estão trabalhando. Então, por exemplo, eles estão declarando uma variável A aqui, né? E daí ele está declarando que o A é uma variável unsigned de 8 bits. Ou que o A é uma variável com sinal de 32 bits. Então, geralmente tem um prefixo nas variáveis do padrão MISRA que indica se tem sinal, se não tem sinal, se é um ponteiro, por exemplo, PTR para indicar ponteiro, e o tamanho, né? Nesse caso aí, 8 bits, 32 bits, é um padrão de codificação do MISRA. Por exemplo, outra sugestão do MISRA é que quando eu vou ter uma operação desse tipo, que tem a chamada de duas funções, eles recomendam que se escreva o código assim, né? Por que essa recomendação? Logo em seguida eles já explicam o porquê. Quando eu escrevo o código dessa forma, aqui com as duas chamadas de função na mesma linha, eu não sei se F ou G executa primeiro. Então, quando eu escrevo assim, x igual a f de a, primeiro executa f com parâmetro a e depois executa a função g com parâmetro a, né? Então, eles dão um exemplo aqui, ó. Quando eu faço, eles dão como exemplo algo que pode acontecer de errado, né? Então, eles têm aqui o pop, na verdade, tira um valor de uma pilha, de um stack, né? Então, eles dizem o seguinte, ó. O que faz essa operação, né? Ela tira um valor da pilha, tira outro valor da pilha e subtrai um pelo outro e faz um push, devolve para a pilha o resultado dessa subtração, certo? Se esse pop aqui for feito antes desse pop, eu vou ter um resultado diferente de se esse pop for feito antes desse pop aqui, tá? Então, a ordem de execução disso aqui pode causar um efeito colateral e um erro no código. Então, para ser padrão MISRA, esse tipo de operação teria que ser quebrada em duas linhas de código. Então, outra sugestão do MISRA, e essa aqui é bem compreensível,
é que se eu uso o i no for, né? Se eu uso o i no for e o for está incrementando esse i, né? Então, o que ele diz aqui, ó? Variáveis numéricas sendo usadas dentro do for para iteração, ou contagem de iteração, não devem ser modificadas. Então, o que ele está mostrando? Aqui tem ele está usando no for flag e, né? Então, só que flag não é o contador da iteração. Então, se eu mexer em flag dentro do for, isso é compliant, né? É compatível com o Misra, né? Sem problemas. Mas o i, ele é o contador da iteração do for. Então, se eu mexer no i dentro do for, isso aqui não é compatível porque eu estou alterando o contador do loop dentro do for. Então, isso aqui não é recomendável em um código padrão Misra. Então, coloquei mais um exemplo aqui, vamos ver o que é. Ele está dizendo que o que está dentro do corpo de um switch, de um while, de um do while, deve ter o abre e fecha chaves, né? Então ele mostra aqui que o for, eu poderia fazer esse for de uma linha sem o abre e fecha chaves, mas para ser compliant com o Misra eu tenho que colocar as chaves, né? Então aqui ele dá um exemplo incorreto, ó. While new data variable processes data, né? Então ele diz, isso está incorreto porque não está dentro de abre e fecha chaves aqui. Então ele diz o seguinte, ó, se esse código aqui for adicionado depois, né, mesmo que a pessoa que codificou isso aqui quisesse que isso aqui estivesse dentro do while, ele não estaria dentro do while porque não está especificado, né? Não tem o abre e fecha chaves. Então ele diz aqui, isso foi adicionado depois. Então, apesar da aparência da indentação que parece que está dentro do while, ele não é de fato parte do corpo do while, né? Então é por isso que se recomenda, na verdade tem um erro de indentação aqui também, né? Mas se recomenda no padrão Misra que sempre tenha um abre e fecha chaves. Aqui eu tenho outro exemplo, esse aqui é um pouco mais crítico para se entender, mas não é nada de muito complicado também. Então eles dão como exemplo aqui, ó, que um ponteiro parâmetro deve ser declarado com a modificação aqui, const, se o ponteiro não é utilizado para modificar o endereço do objeto, né? Então eles dão como exemplo aqui, eu tenho 3 ponteiros sendo passados como parâmetro dessa equação, dessa função. E eles são usados aqui dentro, ó. Então o valor de parâmetro 1, ou apontado por parâmetro 1, vai mudar, porque ele está recebendo algo aqui. Mas o conteúdo e o endereço de parâmetro 2 e 3 não mudam, né? Então, esses valores aqui deveriam ser declarados como ponteiro constantes. E esse aqui como parâmetro não constante. Então, é por isso que ele diz o seguinte, ó. Aqui está correto, né? O parâmetro 1 não tem o constante, porque eu vou modificar o valor, né? Agora, esse valor e esse valor só são lidos, eles não são modificados. Então, eles deveriam ser constantes. Esse aqui está correto, ele diz aqui, ó. Então, const required está correto, né? E esse aqui também deveria ter o const, então ele coloca ali const missing, está faltando o const, então aqui estaria não de acordo com o padrão Misra, né? Então, se vocês usam o conteúdo ou o valor de um ponteiro, ele não modifica, const na frente, né? Então, são várias regrinhas de codificação e geralmente na indústria automotiva um código para ser utilizado tem que ser compatível com o padrão Misra, né? O FreeRTOS, que é o RTOS que a gente vai utilizar, ele é padrão, escrito em padrão Misra. Bom, então a gente abordou aí algumas normas de codificação, né? Eu gosto muito da norma de codificação do grupo BAR, mas também recomendo muito o Misra, porque o Misra
ele é um padrão de codificação para sistemas críticos, né? Então ele já é protegido contra falha, ele é pensado para ser protegido contra falhas. Bom, a segunda recomendação que eu faço para o desenvolvimento de sistemas embarcados é usar algum tipo de ferramenta para documentação automática, né? Então eu coloco aqui como exemplo o Docstream, né, que facilita muito gerar a documentação porque ele simplesmente exige que a gente faça os comentários do código no padrão do Docstream para gerar uma documentação desse código. Então aqui eu tenho alguns exemplos de descrições, mas eu vou abrir um pouco mais. E o resultado vai ser ou um PDF ou uma página, né, alguns arquivos HTML que vão ter informações do código, ou vai gerar uma documentação do código. Então aqui alguns exemplos, né? Isso aqui são definições, as definições eu coloco como barra, 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 e esse abre esse sinal de menor aqui. O que vier depois é a descrição dessa definição que está sendo feita no código, né? Isso aqui vai gerar uma documentação automática para esse define OK, né? Que aqui não diz muita coisa, mas, por exemplo, esse define no memory, ele vai ter lá, ó, se no memory, então esse é um erro de falta de memória para alocar uma tarefa. Então isso vai aparecer lá na documentação do código. Se eu declarar uma estrutura, isso aqui não faz parte do Docstream, tá, pessoal? O que faz parte do Docstream é isso aqui. Então eu tenho barra struct e o nome da estrutura que eu estou declarando. E aqui eu estou declarando o que é essa estrutura, né, a descrição dela. E aqui eu estou declarando o que são as variáveis, né, que compõem essa estrutura. Então, estou dizendo o que é cada uma delas. Então, isso vai gerar uma documentação da estrutura, que vai ter esse nome, que vai ser para isso, né, essa vai ser o objetivo da estrutura, e o objetivo das variáveis aqui, ou a descrição delas, né. Então, aqui é uma declaração de função, essa é bem mais fácil de entender. Então, eu tenho um barra fn, que vai dizer que isso aqui é uma função, daí eu tenho o nome da função com seus parâmetros. Eu tenho um barra brief, que é uma descrição da função, né? Então, essa aqui ela está dizendo que aloca a queue control block na queue data size, né? Então, na verdade, ela cria uma fila, então ela está criando o bloco de controle da fila e também o buffer lá, o buffer que vai ser utilizado na fila, né? Então, barra parâmetro, vocês vão descrever o que são cada parâmetro. Então, existe um parâmetro aqui, queue length, está aqui o queue length, né? E a descrição, meio óbvia, né? É o tamanho da fila. O parâmetro type size, que é o queue type size, né? O parâmetro ponteiro de evento, que é um evento associado à fila, né? E barra return é o que pode ser retornado para essa função. Isso aqui vai gerar uma documentação que vai informar exatamente isso aqui, né? Então, por exemplo, essa aqui é uma página gerada pelo Docstream. Vocês estão vendo lá a estrutura de dados, e daí aqui estão as estruturas que tem dentro desse código. Se eu entrar um pouco mais, eu vou ter aqui o BRTS, a estrutura de referência do BRTOS Mutex, né? Então, os campos de dados dessa estrutura são esses aqui, e aqui está a descrição desses campos de dados, né? Aqui eu tenho um detalhamento dessa estrutura, né? Na questão das funções, ó, ele vai organizar dessa forma. Então, eu tenho essa função que retorna int 8u, que tem um parâmetro int 16u. Essa função, desculpem, espera por um período específico, né? Então, a tarefa que chamou essa função será suspensa por um certo tempo. Quando esse tempo for alcançado, the task back to ready time. Então, a tarefa volta para o estado de pronto e volta a tentar executar, né? Então, os parâmetros são time, que é o time in ticks do delay, ó. Então, são tick times, né? Os tempos da batida do RTOS, né? Por exemplo, nesse caso aqui. E o padrão é 1 milissegundo, né? Só que
são ticks. Significa que se o tick for 10 milissegundos e eu passar 1 aqui, na verdade, são 10 milissegundos. Né? E retorna OK para sucesso, ou IRQ append error quando chamar um delay numa interrupção, porque ela não é permitida. Né? Então, eu vou ter uma descrição total da função na documentação. A documentação automática é bem interessante, pessoal. Pensem, por exemplo, o caso de que vocês vão fazer uma biblioteca e vocês não vão dar acesso ao código. Então, a pessoa vai ter o .h só. Então, a documentação ajuda bastante também. Né? Certo. Então, passamos por padrão de codificação, documentação automática, e agora eu vou falar um pouquinho sobre cobertura de código, tá? Que é um grande problema, na verdade, para diversos sistemas. A cobertura de código é uma métrica que indica o quanto foi efetivo o teste que foi feito com uma aplicação ou com um sistema. Né? Então, quando eu escrevo um sistema e eu testo ele, eu não tenho certeza que eu, de fato, executei todas as linhas de código para ver se está tudo funcionando. Né? Então, a cobertura de código me diz quanto % do código foi, de fato, executado no teste. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo, onde, após um teste de cobertura de código, o código de cor verde foi executado, o de cor amarelo foi executado parcialmente e o de cor vermelho ele não foi executado. Então, aqui eu tenho um exemplo do parcialmente. Ó. Esse if ele foi executado, mas o conteúdo do if não foi. Porque no teste nunca ocorreu que resposta suspeito B fosse nulo. Então, esse if ele não foi executado completamente, ele foi executado parcialmente e o que está dentro do if não foi executado. Né? Então, se eu tiver uma cobertura de códigos 100%, eu posso ter alguma garantia de que esse código foi 100% testado, senão não. Isso não quer dizer que ele não tenha erros. Então, a cobertura de código pode ser utilizada, mas ela não garante que o nosso código não vai ter erros. E a outra ferramenta, e essa é a mais importante de todas, pessoal, é usar versionamento. Hoje em dia é inaceitável a gente continuar naquele esquema de que eu faço um zip lá, essa aqui funcionou, guardei, versão 1.0 funcionando. Né? Então, fazer versão por fazer um zip do arquivo, né? Acho que ninguém mais desenvolve dessa forma, né? Então, existem hoje ferramentas de versionamento e com isso eu consigo ter um gerenciador de diferentes versões do documento ou do projeto que eu estou desenvolvendo. Né? Então, essas ferramentas de versionamento elas não servem só para criar versões, né? Elas têm várias outras utilidades e a gente vai falar um pouco sobre ela. Então, geralmente são utilizadas, né, em sistemas embarcados para o desenvolvimento do software, para controlar o histórico do desenvolvimento do código-fonte, né, e também da documentação. Então, antigamente o SVN era um dos mais utilizados e hoje o Git é o mais utilizado, né, apesar de existir outras ferramentas de versionamento. Quais são as vantagens de usar essa ferramenta de versionamento? Primeiro, eu vou ter um controle do histórico de tudo que foi feito aquele código. Né? Eu vou ter lá, em tal dia, tal desenvolvedor escreveu esse trecho de código aqui. Né? E além disso, eu também consigo ter as marcações de versão estável, né? E eu consigo resgatar muito fácil uma versão estável. No tal dia o código funcionava, daí foi feita alguma modificação ou várias modificações e o código não está mais estável. Então, como é que eu consigo voltar o meu código funcional? Daí eu pego e volto para uma versão estável. Né? Outra vantagem do software de versionamento é facilitar o trabalho em equipe. Né? Então, quando eu tenho controle de versão, eu consigo que várias pessoas trabalhem juntos, até mesmo no mesmo documento, e eu vou ter marcado quem fez e aonde fez cada uma dessas modificações. Então, eu já comentei da marcação e resgate de versões estáveis, né? Então, eu posso lá chegar no meu código e tá tudo funcionando hoje
com essa funcionalidade atual e eu marco lá versão estável 1.0. Né? Então, versão estável, foi feita a modificação, versão estável 1.1. E facilmente eu consigo voltar o código para essas versões. Outra questão é a ramificação no projeto. Imaginem que a gente está desenvolvendo, eu vou dar o exemplo do respirador agora, que a gente está desenvolvendo durante a pandemia do Covid. Né? Então, você pensou em usar válvulas GNV automotivas, válvulas de carro, para carro a gás, e se abriu um projeto que o acionamento dessas válvulas era um ramo no projeto. Né? Daí, algum desenvolvedor achou que era melhor, não, mas vamos testar a válvula proporcional, que eu recebi uma válvula proporcional. A comunicação do código é igual. Né? A comunicação com a EHM é a mesma. O controle é praticamente o mesmo. Agora o acionamento da válvula muda. Então eu posso criar uma ramificação do projeto, né? Onde eu trabalho o acionamento dessa diferente válvula e eu posso ter várias ramificações. E assim que a gente escolhe uma delas como sendo a versão que vai ser produzida, eu posso transformar, trazer essa ramificação do projeto para o meu ramo principal do projeto. Né? Ou, por exemplo, eu tenho um código estável lá no ramo principal e eu quero abrir uma ramificação do projeto de uma versão de desenvolvimento, que eu vou testar alguma coisa. Então, eu importo tudo que já tem até ali do projeto, faço as modificações nesse ramo diferente. Se elas funcionarem, eu posso trazer isso para o ramo principal. Então, é bem interessante, eu fico com várias ramificações do meu projeto. Né? Bom, só voltando a falar sobre versionamento, eu tenho um vídeo no YouTube que eu deixei sobre o uso do Git. É um vídeo de em torno de 40 minutos e ele explica ali as funcionalidades básicas do Git. Então, pessoal, vamos começar a usar ferramentas de versionamento durante a disciplina e após. Bom, então, notem que a gente tem uma série de ferramentas para ajudar no desenvolvimento do sistema embarcado, mas ainda assim, se eu seguir um padrão de codificação, se eu documentar bem o meu código, se eu trabalhar em equipe com versionadores, eu ainda posso ter problemas no meu projeto. Então, eu gosto de fazer essa chamada aqui do quanto é simples a gente causar um erro que pode chegar a impactar até em alguma morte quando está se desenvolvendo um sistema embarcado. Então, o quão importante é a fase de teste. Então, para isso eu gosto de trazer uma apresentação do grupo BAR chamada Killer Apps, onde eles fazem algumas análises de algumas grandes falhas aí que já ocorreram no desenvolvimento de sistemas embarcados a nível mundial. Né? Então, esse grupo BAR é um dos grupos mais respeitados nos Estados Unidos. Eles trabalham não só com treinamentos, como também em análise de produtos e geralmente eles são usados pela Justiça dos Estados Unidos quando tem algum problema num carro, num avião que teve uma falha. O grupo BAR comumente é chamado para fazer análise desse código. Né? E eles são os responsáveis pelaquela documentação de padronização C lá do grupo BAR. Então, eles trazem alguns exemplos nessa apresentação de falhas muito graves que ocorreram em algum tipo de dispositivo embarcado. Né? Então, o Patriot, que foi um sistema que ele era específico para ficar no chão e derrubar os mísseis Scud, né? Ele foi uma das grandes falhas do exército americano. A gente vai falar um pouco sobre ele. O Terak 25 também foi um equipamento de tomografia, algo assim, que falhou, né? Por uma falha bem simples de programação. E aqui está colocado que o custo combinado das duas falhas foi de 30 mortes, mas eu acredito que foi de mais do que 30 e mais de 100 pessoas feridas. Né? Bom, então tá aí o Patriot. Imaginem o tamanho desse negócio, né? Que
ele lançava um míssil para derrubar o míssil, né? Então, esqueci o nome desse equipamento militar, hein? Mas é aquelas baterias que ficam na terra para derrubar os mísseis, né? É um sistema de proteção. Então, a falha nesse equipamento levou à morte de 28 soldados americanos e 98 feridos, né? Isso em um, simplesmente, das falhas, né, que ocorreram. Então, o legal é ver o quão simples é essa falha, né? Então, como é que funcionava o Patriot? Ele tinha um sistema de tempo, e esse sistema de tempo ele contava 1 para cada 10 segundos. E esse tempo ele era usado no sistema de tracking aqui do míssil, né? Então, notem, a imagem não ajuda muito, mas eu tenho um míssil, ele procurava pelo míssil, ele programava o momento em que ele ia derrubar o míssil, e nesse ponto aqui, ele tinha que atirar o míssil de terra aqui, que ia derrubar esse Scud, né? E isso aqui tinha uma temporização, que era utilizada para fazer essa definição de quando que eles iam lançar o míssil que ia derrubar o Scud, né? E a ideia é que eles tinham esse temporizador de 10 segundos, e esse temporizador de 10 segundos ele era multiplicado por 0,1 para obter o tempo em base de segundo, né? Não me perguntem por que eles usavam essa base de 10 segundos. Então, o que acontecia? Se o sistema tivesse ligado a 1 hora, porque esse erro se acumulava, o erro era de 0,034 segundos, e isso dava um erro de 9 metros no míssil que deveria atingir o Scud. Na verdade, já 7 metros já é suficiente, talvez, para ele não acertar esse míssil aqui, né? Agora, se ele ficasse 100 horas, o erro era de 0,34 segundos, e o erro em metros do míssil que deveria acertar esse Scud era de 687 metros. Porque esse míssil é muito rápido, né? Em 0,34 segundos era suficiente para o míssil já ter andado muitos metros, né? Então, olhem como é fácil reproduzir o erro, né? Então, eu vou abrir uma simples calculadora aqui, né, para reproduzir o erro. Eles tinham uma contagem de 10 segundos que era multiplicada por 0,1, né? 0,1 eles usavam ponto fixo, né? E o que não diz nesse slide é que o processador deles tinha um registrador de 24 bits, né? Então, para ter sinal, eles usavam 23 bits, né? Então, imagine a base que é 23, né? Então, se eu pegar ponto 1 e multiplicar por 2 elevado a 23, eu tenho esse valor aqui. Isso aqui é 0,1 e aqui é 23. Então, eu vou copiar isso, vou tirar isso aqui, né? Ele é truncado, eu perco aquele 0,8. Como é que eu volto a ter o valor original, né? Para ver o que ficou nessa modificação. Eu divido isso aqui por 2 na 23. Né? Então, na verdade, não tinha 0,1. 0,1 em que é 23 é 0,099999905. Então, qual que é o erro envolvido nesse 0,1? É 0,1 menos isso aqui. Então, esse aqui é o erro que eu tinha no meu cálculo, né? Agora, imaginem que eu queira multiplicar por um contador que contou 100 horas, que tem 60 minutos, que tem 60 segundos e vezes 10. Está aqui o 0,34 deles, ó, né? Então, notem que esse errinho aqui, 0,00000, multiplicado por um número muito grande de tempo, que são 100 horas, multiplicado pelo seu valor em segundos, né, causava um erro de 687 metros ao atirar esse míssil na Terra para acertar esse míssil Scud, né? Então, são dois problemas aí, né, pessoal? Primeiro, não vai derrubar esse míssil, e segundo, o outro míssil vai passar e vai acertar alguma outra coisa, né? Então, notem que
um erro bem simples, né? Que é usar esse uptime e multiplicar por 0,1 causou essa falha, né? E daí, mas e por que não usaram float, né? Primeiro, era 91, né, pessoal? Então, os processadores evoluíram bastante, né? Mas mesmo em float, né? Vou pegar aqui, ó. 0,1 em float é isso aqui, ó, a representação dele. Então, tudo isso aqui é erro. Certo? Está aqui o erro. Erro na conversão. Ó. Erro na conversão. Ele é menor que aquele erro, um pouco menor. Mas mesmo em float, eu tenho erro para esse valor aqui, porque ele não é binário, ele é decimal, então sempre vai ter um erro nessa conversão, né? Então, mesmo que fosse float, pela abordagem que eles fizeram, eu poderia ter um problema aí, né, com esse sistema para derrubar mísseis, né? Então, o que diziam os generais na época, né? Então, eles dizem, parece que o Scud, o míssil Scud, se partiu no ar, e daí isso não era um parâmetro que eles estavam esperando e daí não funcionou, né? Eles disseram que o míssil se separou em 2, 3 partes e daí o míssil terra não conseguiu derrubar esse míssil que estava no ar, né? Então, plus 2 days, né? 2 dias depois da falha, né? 4 meses depois da falha, eles disseram uma anomalia que nunca se mostrou em centenas de horas de testes. Então, se eu voltar no slide anterior, pessoal, se eu fizer centenas de testes com menos de 1 hora, eu ligo o sistema, faço um teste, né, derrubo o míssil, né? Beleza, testei ele 10 minutos, desliguei. Testei mais 10 minutos no outro dia, desliguei. Testei 30 minutos no dia, desliguei. O uptime, ele nunca vai chegar numa hora, nunca vai chegar em 20 horas, nunca vai chegar em 100 horas. Então, eles nunca testaram esse sistema 100 horas ligados sem desligar, né? Então, esse que foi o problema. É por isso que eles disseram que nunca mostrou em centenas ou milhares de horas de teste, né? Então, o que a gente tem que pensar quando está testando um sistema embarcado é que não é só ligar, testou, funcionou, desligou. Uma das coisas que a gente deveria fazer quanto tempo ele tem que ficar funcionando? Ele vai ficar funcionando 100 dias. Então, infelizmente, uma das coisas que a gente deveria fazer é, de fato, deixar ele funcionando 100 dias, né, como teste. O Terac é esse equipamento aqui, Terac 25, que era programado num computadorzinho na época, né, desse tipo aqui. E ele causou 6 overdoses aí massivas de radiação em pacientes que tiveram contato com esse equipamento, né? Imaginem que erro bobinho que existe nesse software. Eles tinham uma variável chamada class 3, né, que era um byte. E esse byte era incrementado toda vez que durante o setup do equipamento ocorresse uma falha, né? Isso aqui está mais ou menos explicado no texto que eu deixei para vocês. O problema é que esse equipamento aqui ele era configurado dezenas, centenas de vezes por dia. E essa variável ela ia sendo incrementada toda vez que tivesse um erro. E não era zerada. Então, quando chegasse a vez 256, o que ia acontecer? Porque notem que se class 3 fosse 0, significava que está tudo certo. É isso que está dizendo aqui. Então, na vez 256 que fosse feita essa configuração errada, a variável se tornava 0. E nesse momento, né, se o operador tivesse apertado o botão 7, que está tudo certo, a princípio pelo 0, né, o programa ia continuar com uma configuração errada e às vezes dava um raio-x concentrado aí que causava a morte por câncer na pessoa, uma radiação letal, né? Então notem que erro simplório aí que causou
a falha desse equipamento. Né? Isso acontece, pessoal, em um monte de equipamentos. Por exemplo, a Odyssey, a minivan da Honda, freava do nada. Unintended braking. Né? Do nada o carro freava. Né? O carro da GM, a picapezinha Chevy da GM, o recaldo é 370 mil carros porque o motor pegava fogo. E olhem que falha simples. A da Odyssey foi uma combinação de partes de hardware, né, e software. Então, partes mecânicas. Mas aqui foi um software glitch. Foi uma falha de software. Então, o que eles diziam? Que deveria só 2 cilindros funcionar quando o veículo estava idling, provavelmente ponto morto. Teria que ver o que significa isso num carro. Só que em vez de ter 2 cilindros, né, o que acontecia? Ele disse que a maioria dos cilindros eram acionados nesse idling aqui. Isso causava que os componentes sobreaqueciam e daí podiam pegar fogo. Né? Então é um errinho de software aí que esqueceu de desligar alguns cilindros. Isso estava causando um erro e o motor pegava fogo. Né? Aqui tem um outro exemplo. Se eu não me engano, esse aqui foi da Toyota, que o carro simplesmente acelerou do nada, o acelerador travou no máximo e causou esse acidente, né? Que é o Unintended Acceleration da Toyota, que matou 89. Né? Então, do nada, os carros da Toyota aceleravam no máximo e o carro não conseguia ser parado até que ele batia em alguma coisa e causou aí algumas mortes. Né? Para esse caso, o Grupo Bar foi chamado para analisar o caso e foi colocado que podiam ter motivos mecânicos, travamento do pedal, mas também tinham problemas de mau funcionamento de software que podiam causar essa aceleração indevida, porque hoje a gente usa acelerador eletrônico. Né? Então isso gerou um documento de 13 capítulos com 750 páginas, né? De diversas falhas de softwares encontrados no software da Toyota. Se vocês quiserem, vocês têm essa apresentação inteira na internet. Eles chamaram o software da Toyota de Spaghetti Code. Né? Então é um caos a codificação do software da Toyota e dos carros da Toyota. Né? Obviamente, essa análise de software ela é confidencial. Né? Então, o código-fonte é da Toyota, ninguém pode ter acesso. Então, nem é segredo de justiça, né? Mas a transcrição do testemunho do Grupo Bar ela pode ser achada aí se vocês pesquisarem por isso aqui. É interessante dar uma lida. Certo, pessoal? Então, o que eu quis dizer com tudo isso é que a gente deve pensar um pouquinho quando a gente está projetando o sistema embarcado para não gerar uma falha dessas, né? Então, é bem complicado lidar com vidas. Então, o projeto de um avião, o projeto de um carro ou de qualquer equipamento que pode, se falhar, causar uma morte, ele deve ser muito bem pensado. Né? Então, algo que pode explodir, né? Então, a gente deve ter metodologias para tentar evitar isso ao máximo. Né? Por isso, apesar de vocês terem uma disciplina que aborda bastante isso, eu gosto só de dar uma rápida passada por essa ideia de que um projeto, a metodologia de um projeto, ela pode ser top-down ou bottom-up. Né? Então, qual que é a diferença dessas duas metodologias? Na top-down, eu começo meu projeto por requisitos, daí eu especifico, daí eu crio uma arquitetura, a partir dali eu tenho meus componentes, meus diagramas de blocos e depois eu integro. Né? Então, isso aqui seria o ideal. Mas muita gente desenvolve com bottom-up, que eu domino algumas tecnologias e eu pego essa tecnologia, crio uma arquitetura e tento ver se eu consigo cumprir especificações e requisitos com
com essas ferramentas aí que eu já conheço, né? Então, eu sempre gosto de contar o caso de um colega de vocês que foi trabalhar numa empresa de Curitiba e ela fazia várias coisas, alarme, monitoramento, e uma das coisas que eles queriam fazer é enviar um e-mail quando ocorresse uma falha no equipamento deles, né? Daí o chefe do colega de vocês, que foi o Adenilson, deu para ele um Tiva Connected e falou, Devir, eu quero enviar um e-mail. O problema é que hoje em dia os servidores de e-mail eles só aceitam conexões com criptografia, né? Então, em vez de usar uma porta X lá para o e-mail, tem uma porta diferente que é para quando o e-mail é enviado com criptografia e autenticação, né? Usando o protocolo TLS. E na época, ainda era muito incipiente o uso de TLS em soluções com microcontrolador e o Adenilson não conseguiu entregar essa solução. Ele conseguia enviar o e-mail, mas ele não conseguia enviar o e-mail criptografado, né? Então, por quê? Porque aquela ferramenta, aquele fabricante que ele estava utilizando, que no caso era o Texas com Tiva na época, não ajudava também a integrar uma solução TLS, né? Hoje, se a gente pegar o ESP32, alguns processadores da ST, e hoje até mesmo Tiva, a gente já tem elas com o TLS funcionando a partir do Embed TLS, né, que é um projeto aí que tem auxílio da ARM, né, mas na época isso era muito difícil. Então, talvez na época ele devesse ter usado um Raspberry Pi Zero, por exemplo, alguma coisa bem simples em Linux, que implementa facilmente essa parte do TLS, né? Então ele deveria ter começado lá dos requisitos, especificação, e daí ter escolhido alguma coisa que poderia ser a melhor opção por TLS. Eles perderam muito tempo aí nessa época. Eu ajudei um pouco, eu encontrei um servidor nos Estados Unidos que aceitava e-mail não TLS, então o servidor que o produto deles ficou utilizando era esse servidor lá nos Estados Unidos. Bom, quando eu trabalho com o top-down, né, eu começo por requisitos. E requisito ele começa lá no marketing, né, que quem está pensando o produto que a empresa vai lançar é o pessoal do marketing, né? Não, mas eu não preciso saber isso, né? Mas tem colegas de vocês, por exemplo, que trabalham na Whirlpool e eles sabem que geralmente a equipe de engenharia tem reuniões com a equipe de marketing para definir requisitos de algum tipo de projeto específico. Então, o requisito ele separa um pouco as informações de especificação, porque o requisito alguém de marketing, um cliente possível, ele pode te dar o requisito. A especificação é algo um pouco mais completa que já é feito pelo engenheiro, né? Então, esses requisitos vão ser as funções desejadas num dado sistema embarcado, bem simples, de forma clara, objetiva, né? E eles podem ser funcionais e não funcionais. Então, requisitos não funcionais típicos são desempenho, né? Depois eu vou dar um exemplo bem claro de desempenho quando a gente tem um carro com aquelas interfaces multimídia. Um requisito não funcional pode ser custo. Olha, se o custo total de fabricação e desenvolvimento ultrapassar tal valor, ele não é viável comercialmente, né? Então isso vai implicar em o que vai ser usado para fazer o projeto, basicamente. E isso também envolve custo de manufatura, custo de desenvolvimento, né? Requisitos não funcionais típicos também são tamanho físico, peso, né? Então, um dispositivo que vai ser integrado num carro, vocês não vão fazer ele enorme no painel, porque senão vocês vão ocupar muito espaço, né? Da mesma forma, um dispositivo handheld, que é para ser segurado na mão, ele não pode ser muito grande nem muito pesado, né? Então, se eu for fazer um celular hoje, ele provavelmente tem requisitos aí de tamanho e peso, né? Consumo de energia é outro requisito bem importante.
Porque se eu tenho equipamento a bateria que consome muita bateria, ele não vai ter muita vida útil de bateria, isso é um problema. Assim como se for um equipamento conectado à rede de energia, eu posso ter o problema dele consumir muito, por exemplo, standby. Então tem que ter requisitos de consumo de energia também. Assim como existem outros, como certificações da Anatel, certificações de EMI. Por exemplo, o respirador que está sendo desenvolvido, ele tem que ter certificação de EMI para ser equipamento médico, né? E equipamento que envolve comunicação tem que ter certificação da Anatel, né? Então eu gosto de falar um caso específico de uma comunicação que a gente usou durante o doutorado, que era o IEC 800 me falhou agora, 802.15.4, né? Era o padrão que a gente usou. E tinha um rádio específico que trabalhava da Microchip, que era bem fácil de achar e utilizar, que a gente utilizou na época. Mas esse rádio da Microchip ele não era homologado no Brasil. Daí uma empresa de Belo Horizonte começou a fabricar módulos semelhantes a esse, com o mesmo chip, mas a placa diferente, né? E eles homologaram isso aqui na Anatel no Brasil. Então, se eu quisesse fabricar algo com essa plaquinha aqui, eu ia ter que passar por todo o processo de homologação na Anatel. Usando essa aqui, eu ia ter que homologar o meu produto igual na Anatel, mas eu ia ter a minha homologação facilitada porque essa placa já tinha sido homologada pela Anatel, né? Então esse é um problema também, essas certificações. Bom, e requisitos funcionais, né? Então, por exemplo, propósito, para que serve aquele equipamento, entradas e saídas, tipos de dados, né? Características de dados, tipos de dispositivos de entrada e saída, tudo isso é requisito funcional. Funcionalidades desejadas, né? Então, a descrição detalhada das funcionalidades. Então, se entrar tal coisa, o que eu devo ter como saída, né? Isso é requisito funcional, né? Até que eu caio na validação, né? Então, eu tenho todos esses requisitos e eu vou validar. Algumas coisas eu posso validar por simulação. Tamanho e peso, eu posso ter um dispositivo físico não funcional, né? Eu dou na mão da pessoa, o que você acha de usar um equipamento para isso que tem esse tamanho e esse peso, né? Então, algumas coisas eu consigo validar dos requisitos, né? Nem tudo. Por exemplo, uma interface gráfica, eu posso fazer uma interface gráfica web, que é igual a que eu vou desenvolver e coloco para alguém utilizar, e daí eu recebo o feedback dessa interface e posso corrigir antes de lançar o produto, né? Então tem que validar esses requisitos. Eu gosto de colocar alguns exemplos, né? Eu uso como exemplo um GPS. Então, exemplo de requisito, funcionalidade. Deverá prover navegação para automóveis baseada em banco de dados especializados, deve mostrar as principais rodovias e os principais pontos de referência disponíveis em bancos de dados topográficos. Isso é um GPS, né? Então, interface com o usuário. A tela deve ter pelo menos 400 por 600 pixels, o dispositivo deve ser controlado por ser a tela sensível ao toque, deve ter menus de configuração, né? Desempenho, esse aqui é interessante, ó. O mapa deve rolar suavemente, ao ser ligado a tela deve mostrar o mapa em não mais do que 2 segundos. O sistema deve ser capaz de verificar sua posição em no máximo 15 segundos. Quem usa GPS sabe que existe o cold start, e geralmente GPS de celular, quando a rede celular não está ligada, ela demora muito para pegar o sinal, porque a antena não é tão boa e não tem as antenas de GSM lá do celular para ajudar, né? Então, isso aqui nem sempre é tão fácil de ser conseguido. Preço de venda é um requisito, não pode passar de $100, né? Tamanho físico, deve encaixar confortavelmente na mão e não pesar mais que 200 gramas. Isso aqui pode viabilizar o produto. O consumo de bateria deve durar pelo menos 8 horas, né? Então, tudo isso é requisito. Então, eu gosto de sempre dar o exemplo da câmera de ré, né? Eu tive um carro da Ford que quando eu engatava a câmera de ré,
Em 1 segundo eu tinha a câmera de ré e eu podia sair da minha vaga usando a câmera de ré. Eu troquei para um carro da Honda, e esse carro da Honda ele não tem um software embarcado, não tinha, né? Agora eles mudaram o carro, e eles usaram o Android para isso. Então eu tinha um tablet com Android no carro, ele se comunica com a câmera de ré, quando você engata a ré no carro ele liga a câmera. Mas ele é Android, né? Então, num tablet não muito bom. Então, quando eu ligo o carro, em algumas vezes, a câmera de ré demora até 15 segundos para aparecer. 10 segundos, talvez tenha exagerado os 10. Imaginem que vocês ligaram o carro, engataram a ré, e agora fica esperando 15 segundos até o negócio aparecer a câmera de ré. Né? Me parece que isso é um requisito de projeto que deveria estar bem claro que não é aceitável esperar 15 segundos para a câmera de ré aparecer. Já quando eu caio na especificação, eu tenho uma tradução dos requisitos para algum tipo de linguagem técnica. Né? Ela deve ser bem simples, mas também bem completa para o projetista não errar. Né? Tem várias formas de criar essa especificação. Uma delas é o UML e vocês têm N cadeiras sobre projeto de especificação, inclusive que usam o UML, que não essa disciplina, então vocês já têm um pouco de conhecimento de como especificar algo. Feita a especificação, eu passo por uma arquitetura, que são diagramas de blocos, seja de software ou de hardware, com descrições, identificações. Né? Então aqui eu tenho alguns exemplos. Né? Um diagrama de blocos do GPS. Então o motor de busca ele usa um banco de dados de mapas e o receptor. A partir disso ele renderiza uma imagem na interface do usuário e joga no display. Né? Então eu tenho o diagrama de blocos do hardware, onde eu tenho o GPS, que é conectado por UART na CPU, no microcontrolador. Eu tenho um I/O que comunica um painel de entradas e saídas, por exemplo, o sistema de toque. Se eu falo com um display hoje, vocês devem imaginar que as telas gráficas hoje são bem complexas e elas usam um frame buffer, que é um buffer em RAM que mantém os pixels da tela, né? Então eu tenho que ter um barramento específico para falar com o frame buffer. Então todo esse diagrama de bloco aqui é um diagrama de bloco de hardware, assim como eu posso ter um diagrama de blocos de software ou múltiplos diagramas de software. Né? Então, completada essa fase de arquitetura, eu vou para a especificação dos componentes. Então, o que eu preciso para fazer isso aí? Então, quantos núcleos vai ter que ter o processador? Quantos pinos de entrada eu vou ter? Eu preciso de uma UART aqui. Ó. Então, eu preciso de uma UART lá. Mas eu também preciso desse barramento específico aqui para falar com o frame buffer. Então, tudo isso vai vir nessa fase da escolha dos componentes, dos processadores, microcontroladores e outros dispositivos. Né? Eu também sempre marco esse slide para contar a história de um aluno de mestrado que estava desenvolvendo uma unidade fasorial sincronizada, né? Que é uma PMU. E a gente comprou um kit muito caro da ST que veio dos Estados Unidos, pagamos impostos e tudo, porque nós tínhamos escolhido ele porque ele dava conta do que a gente queria fazer. E daí ele tinha tela, tinha 3 AD simultâneos, tinha tudo que a gente precisava, comunicação para fazer a PMU. Quando chegou a PMU, a nossa surpresa é que a pinagem usada na comunicação com a tela tinha sombreamento com os pinos do AD e a gente não conseguiu fazer a PMU com esse dispositivo. Né? Então, se a gente tivesse escolhido melhor os componentes nessa fase aqui, a gente não tinha passado por esse problema. Daí eu vou passo para a fase memória de dados, memória de programa, né? Considerações de tempo real no sentido de que o PWM que eu estou usando tem resolução suficiente, o tempo de resposta para o controle vai ser suficiente, o tempo de conversão do AD, tem AD que converte em nanosegundos, AD que converte em muitos microsegundos, né? Tudo isso impacta no projeto. E, inclusive, por exemplo, o próprio ambiente de desenvolvimento que eu vou escolher. Né? Então, tudo isso envolve
custo, know-how, suporte. Por exemplo, eu posso desenvolver em Eclipse com GCC e não pagar suporte nenhum. Mas muitas empresas optam por usar, por exemplo, IAR e ter um suporte muito bom para o desenvolvimento. Para que serve o suporte? Quando o engenheiro da empresa está tendo um problema para desenvolver uma solução, usando a ferramenta de algum fabricante, eu posso chamar a equipe do ambiente de desenvolvimento ou mesmo a equipe da fabricante através desse suporte, e isso vai ajudar a acelerar o desenvolvimento, né? Então, às vezes vale a pena e grande parte das empresas paga por suporte, né? Quando eu for falar em consumo, a gente tem que entender que, por exemplo, um microcontrolador, a gente está falando em micro e miliamperes. Mas quando eu estou falando numa Raspberry Pi ou num outro módulo um pouco maior, por exemplo, eu estou falando já em watts, né? Então, são muitos miliamperes, né? Então, cada solução, dependendo das suas especificações, também tem que ser bem pensada, né? Por exemplo, vários dispositivos eletrônicos, microcontroladores, têm especificações também, ó. Ou eles trabalham de 40 a 85 graus, ou de menos 40 a 105 graus. Saber escolher isso aqui é importante também. Então, imagine eu tenho um equipamento que fica numa caixa preta fechada no sol. Talvez ele passe ali dos 85 graus dentro daquela caixa. Ou eu tenho algo numa firma, do lado de uma caldeira, uma temperatura muito alta, né? Isso aqui tem que ser pensado. Assim como eu tenho também que pensar no ciclo de vida do que eu vou utilizar, né? Por exemplo, qual que é o ciclo de vida do processador que eu estou utilizando, né? Então, por que isso é importante? Eu botei um exemplo aqui da National. Quando eu tive a minha empresa de desenvolvimento de sistema embarcado, eu desenvolvi várias soluções para uma empresa de alarmes. Por que eu fui contratado? Eles tinham toda a linha deles baseada no processador da National. Um dia a National diz, a gente não vai fabricar mais esse processador, né? E a pessoa que tinha desenvolvido para eles não estava mais na empresa, então eles tiveram que fazer todos os produtos do zero com outro processador. Tem empresas hoje, como a Whirlpool, que desenvolve o mesmo produto com uns 4, 5 processadores diferentes, né? Com isso, eles não ganham só na questão do ciclo de vida, mas eles ganham também que o que está mais barato na época é o que eles usam, né? Então, isso aqui é muito importante, ó. Eu vou começar um produto. Eu tenho que entrar em contato com o fabricante ou descobrir de alguma forma por quantos anos eles garantem a fabricação desse processador, né? Assim como eu tenho que pensar no ciclo de vida do meu produto, né? Eu tenho que pensar que ele também pode ter atualizações e eu tenho que deixar espaço para isso, né? Seja espaço em memória, seja espaço em pinagem, né? Mas eu tenho que pensar também em possíveis atualizações, né? Pode ser que eu também tenha que analisar o uso ou não de DMA, né? DMA é o acesso direto à memória. Por exemplo, eu posso deixar um AD adquirindo valores e gravando na memória sem que eu tenha uso de processador, né? Em alguns casos isso aqui é muito importante, né? DMA, para não perder processamento em operações diretas de periféricos. Então, saber escolher um processador que tenha DMA no periférico que eu vou precisar é algo importante. Então, finalizando aqui, então mesmo que eu tenha todos os requisitos, mesmo que eu tenha todas as especificações bem delimitadas, né, que eu criei a arquitetura do meu projeto, eu ainda tenho que saber escolher bem os componentes que vão formar esse produto, né, ou esse sistema. Feito tudo isso, eu desenvolvi o produto, eu entro numa fase de integração, né? Então, muitas vezes os equipamentos eles são concebidos em pequenos grupos, trabalhando em conjunto, né? E vai chegar um ponto em que esses pequenos grupos vão unir todos o seu trabalho em um dispositivo único, né? Que é a fase de integração, e é aí que geralmente acontecem os problemas que vocês devem já ter encontrado aí, fazendo trabalhos em grupos em diversas disciplinas aí do curso de engenharia, né? Então, funciona o pedaço, um código de um aluno, lá funciona o código do seu colega, quando junta as coisas não funcionam. Então, é nessa fase que geralmente aparece a maior parte dos problemas,
né? E a melhor forma de resolver isso é integrando por partes, né? Então eu começo com um dos sistemas, daí eu adiciono o outro e testo, faço todos os testes só com esses dois sistemas e eu vou integrando parte a parte, testando pedaço a pedaço do meu problema até chegar numa solução que funcione, né? Então com isso eu consigo descobrir os bugzinhos mais simples, né, os problemas mais simples, até que eu vou talvez cair só nos mais difíceis e complexos, né? Então essa frase de integração, ela não é tão simples, ela exige muita experiência, né? Quanto mais experiente você fica, mais fácil fica de descobrir problemas, né? É uma das mais desafiadoras e é muito importante que a gente pense em facilidades de depuração, seja em código, seja na placa, né? Que auxiliem nessa fase de integração. Certo, pessoal? Então, terminamos esse breve passada por algumas ferramentas e dicas de desenvolvimento de sistemas embarcados, né? Espero que ajude vocês nos seus projetos a pensar um pouco melhor, que usem ferramentas aí como o Git, como documentação automática, entre outros, para os seus projetos, porque isso com certeza vai facilitar bastante a vida de vocês durante o desenvolvimento aí dos seus produtos e sistemas. Isso aí, pessoal. Até mais.